Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cleison. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui das Crônicas de um Contador. Pessoal, o vídeo anterior ficou até um pouco longo, né? Passou de 10 minutos e eu não pretendo gravar vídeos tão longos, né? Eu sei que muitos não vão ter paciência para ouvir vídeos tão longos. Então, foi mais um desabafo, né, do outro vídeo para narrar o porquê que eu escolhi empreender. Né? Basicamente, para quem não viu o vídeo, eu convido você a estar assistindo o vídeo, mas basicamente é porque chega um momento que você percebe que as contas não estão fechando e ou você vai continuar na mesma ou você vai romper a barreira em busca de uma qualidade de vida melhor. No meu caso, pessoal, aconteceu N coisas, tá? N situações que fizeram com que eu antecipasse esse empreendimento. Hoje eu ainda trabalho no escritório de contabilidade e comecei agora, precisamente no mês de julho, a empreender, tá? Então, na data que eu estou gravando esse vídeo, eu só tenho um cliente contrato assinado. Quando eu falo em empreender, eu não falo que eu não fazia serviço por fora. Às vezes eu atendo um e-mail ou outro, faço uma declaração, os contatos, os meus amigos sabem que eu sou contador, às vezes vem um serviço, um parcelamento, enfim. Tá? Quando eu falo empreender, não estou falando desses serviços avulsos que a gente faz uma vez ou outra. Eu falo de serviço de contrato mesmo, de ter um contrato de prestação de serviço e você está amarrado ali com o cliente, de certa forma, com todas as responsabilidades. Então eu comecei a empreender agora no mês de julho, tá? E estou com o meu primeiro cliente. E eu gostaria de desabafar com vocês de como também é difícil esse lado. Porque nós pagamos uma faculdade, pessoal, estudamos 4 anos, e é triste quando a gente sai da faculdade, mesmo tendo notas boas, você percebe que você não sabe de nada da prática. Sabe, a nossa educação, principalmente, eu vou falar da nossa área, precisa melhorar com relação a isso para que o profissional saia da faculdade sabendo trabalhar. E, infelizmente, a gente sai da faculdade, a gente tem que gastar em cursos, gastar em mentorias, gastar em especializações para aprender de fato a prática contábil, porque nós saímos da faculdade no geral sem conhecimento. Isso é muito triste, pessoal. Muito triste. E eu até tenho uma experiência prática, né? No primeiro escritório que eu trabalhei mais de um ano no setor de empresarial, né, de legalização. Então, mexia com a parte de constituição, alteração, alvarás, lidava diretamente com essa parte. Depois eu fui para o departamento pessoal e agora, por fim, no escritório que eu trabalho, eu estou na área contábil. Então, dentro da área contábil, ali, hoje eu atendo todos os tipos de empresas, né? Lucro presumido, simples nacional e lucro real. Então, basicamente, eu estou atendendo essas três empresas dentro da área contábil. Então, o mix de conhecimento tem sido altíssimo, né? Cada dia eu aprendo coisas novas e por aí vai. Mas, pessoal, aconteceu N coisas, né, que não vem ao caso aqui, e eu precisei tomar uma decisão. Só para vocês entenderem, quando eu saí de um outro escritório que eu trabalhava, logo quando eu saí, que eu estava no meu seguro, eu recebi uma proposta, né, na verdade um convite, de uma possibilidade de eu assumir algumas academias para me fazer a contabilidade. E naquele momento ali eu preferi não assumir, deixei de lado, porque, primeiro, só tinha conhecimento no setor de legalização e no setor pessoal, ainda não tinha conhecimento prático na parte contábil, principalmente contábil. Tem a questão fiscal também, que eu não teria o conhecimento. E se eu fosse terceirizar, eu teria que terceirizar muita coisa, tanto o contábil quanto o fiscal. E eu não teria conhecimento básico naquele momento, pelo menos para validar, para ver se aquelas informações estavam corretas, então eu ia ficar muito à mercê dos outros. Então eu preferi não aceitar. Virou 2025 para 2026 e vira e mexe aparecia um ou outro contato que iria ser desenquadrado como MEI ou que estava pensando em abrir, e eu só relutando, não querendo nada compromisso, né, nesse sentido por enquanto. Mas, pessoal, as coisas apertaram, situações aconteceram em 2026, que não vem ao caso aqui nesse vídeo, e eu tomei uma simples decisão.
Ao invés de eu passar para outras pessoas, ao invés de eu deixar, jogar para o futuro, isso aí, eu vou empreender. Eu vou empreender, eu vou aceitar o empreendimento, vamos aprender trabalhando de fato. Porque uma coisa é você ter o conhecimento dentro da área, de determinados departamentos, outra coisa é você juntar tudo isso e trazer para você como sua responsabilidade. E ao invés de eu juntar um dinheiro para que lá na frente eu consiga abrir um escritório e me dedicar 100% àquele escritório, por que não, paralelo ao meu trabalho, eu não vou prestando serviço dentro dos meus horários alternativos e nisso vou juntando dinheiro, vou captando conhecimento, também experiência, para que ao longo do tempo vou escalando o negócio e quando eu sair do meu trabalho atual, por exemplo, eu possa me dedicar integralmente numa empresa já existente e completamente funcional. Então, basicamente, pessoal, foi isso que me levou a empreender. E agora, no mês de julho, tenho o meu primeiro contrato assinado de uma empresa simples nacional que foi desenquadrado do MEI. E aqui, pessoal, mais para um desabafo, né, as crônicas, né, a ideia é relatar mesmo o dia a dia. E, pessoal, é sofrido, tá? É sofrido. Às vezes a gente coloca a cabeça no travesseiro, não consegue nem dormir direito, porque é sofrido. Quando você percebe que são muitos detalhes, muitas coisas, e tipo, por mais que você tenha experiência, agora você tem que lembrar de tudo aquilo ali, porque você não tem um escritório por trás que vai te resguardar qualquer coisa. Se você cometer algo de errado, o escritório vai arcar, vai pagar, e tipo assim, diminui de certa forma o peso, né, da sua cabeça. Então, agora não, se der errado, você tem que arrumar esse dinheiro, e esse dinheiro muitas vezes você não tem. E eu confesso, pessoal, que tá difícil, tá? Eu confesso que está difícil. Estou na fase de parametrização do sistema, a empresa foi desenquadrada, então eu tenho que resolver todas as questões para já começar, porque é minha competência, né, no caso o mês 7, então eu tenho que fazer toda a contabilidade, fazer a parte fiscal, parte pessoal. E eu confesso, pessoal, que está muito difícil. Tá muito difícil. São detalhes que às vezes nesse momento, a gente acaba não lembrando. Informações muitas vezes que você passa e depois você percebe que você não deu aquela informação tão precisa. Eu não digo errado, né, mas muitas vezes tão precisa e você às vezes não sabe como lidar diretamente com a parte comercial em si, com o cliente. Então, pessoal, esse vídeo é mais para um desabafo. Daqui a alguns anos eu pretendo olhar esse meu relato e quem sabe não compartilhar e falar assim, cara, eu comecei daqui, nessa época eu não tinha perspectiva de crescimento, eu achava que ia dar errado, mas deu certo. Então, quem sabe esse vídeo eu não uso para esse motivo no futuro. Mas eu quero dizer, pessoal, aqui, hoje é dia 5 de julho de 2026, são exatamente 2 horas e 6 minutos da tarde. Daqui a pouquinho o Brasil vai jogar contra a Noruega, não sei se o Brasil vai ganhar, mas se eu fosse dar um palpite, vamos dizer aí 2-1 para o Brasil. Vai que dá certo, né? Mas, pessoal, voltando para o vídeo aqui, tem sido difícil, pessoal. Eu tenho um amigo que ele faz a parte de legalização, que eu ia passar para ele fazer essa parte de legalização, só que o honorário para esse serviço, né, o paralegal em si, eu já cobri um valor um pouco abaixo do mercado, até mesmo para manter, né? Eu não posso cobrar um valor do mesmo que um escritório grande cobra, porque senão eu não tenho aquela estrutura. E eu cobrei um pouco abaixo, mas digamos que se eu fosse terceirizar com esse cliente, o valor que eu cobrei, a metade eu ia passar para esse cliente, para esse colega meu espacial. Só que aí depois eu fui analisar, eu falei, não, eu já trabalhei nesse departamento e eu preciso, claro que foi lá atrás, mas eu preciso trazer à tona, eu preciso me relembrar e correr atrás. Então eu decidi fazer o desenquadramento e agora estou no processo de transformação desse MEI. E às vezes você vai em outro estado, não tem o conhecimento daquele outro estado, a prefeitura não dificulta um pouquinho, tem outro processo, às vezes eu não consigo resolver de maneira imediata. Eu só tenho horários alternativos para resolver e está sendo difícil, pessoal, está sendo sofrido isso, muito sofrido. E
A parte fiscal, por exemplo, eu ainda não domino ela perfeitamente. E aí eu tenho um parceiro também, um colega de trabalho, que tem um escritório aqui na minha região e ele vai estar prestando esse serviço, pelo menos por enquanto, da parte fiscal, ele que vai cuidar. A minha pós que eu estou fazendo é uma pós prática, né, para empresas do Simples Nacional, então eu investi dentro dessa pós do Simples Nacional já mirando isso, porque a ideia é que eu venha aprender a fazer tudo do Simples Nacional. Então, estou focado nisso para que eu não falo necessariamente encerrar a parceria, mas pelo menos ter um conhecimento para validar se aquilo está certo ou não. E quem sabe chega um momento que, não, dá para mim assumir 100%, eu assumo 100%. Mas hoje eu tenho um parceiro que vai lidar com essa parte fiscal, mas eu ainda não sei como que essa parceria de fato vai acontecer. Amanhã, segunda-feira, que a gente vai criar um grupo, né? Vai colocar o cliente, esse parceiro meu vai estar nesse grupo e eu também vou estar no grupo. Então, basicamente, pessoal, esse mês de julho vai ser um mês de experiência, um mês de testes. E eu oro a Deus para que venha dar certo. Eu oro a Deus para que venha dar certo, para que quando chegar lá na frente, pessoal, eu venha dizer que valeu a pena. Então, o meu objetivo é, julho, validar tudo isso, entender esse sistema novo que é completamente diferente dos que eu já trabalhei e conseguir atender, eu ver que está dando certo, que está fluindo, aí sim, lá para agosto ou setembro, eu pretendo investir um pouquinho no comercial e em busca de captar novos clientes, né? Por enquanto, em julho e talvez agosto, eu não vou correr atrás de novos clientes. Eu quero entender a operação, como que vai funcionar, para qualquer coisa depois correr atrás de novos clientes. Por quê, pessoal? A gente tem que ter um pé no chão. Eu estou sendo muito transparente, esse vídeo está ficando um pouco longo também, mas a gente tem que ter o pé no chão. E se algo dá errado... Cara, se tem uma coisa que eu não gosto, pessoal, é de lesar ninguém. Se eu lesar alguém e a culpa for minha, cara, eu tenho que reparar aquele erro. Então, eu não quero, sabe? Eu não quero saber que um empreendedor teve um prejuízo por minha culpa e eu não poder arcar com prejuízo. Então, isso é dolorido, isso é sofrido, isso é sofrido. Porque aí você pega o honorário, que, por exemplo, que eu estou cobrando, que está no valor justo, de lucro que está sobrando para mim está sendo, pelo menos nesse primeiro, uma margem de 20% a 30%. Então é uma margem boa até, mas eu não quero, às vezes dá aquele medo de, cara, é uma responsabilidade, se dá zica, se dá problema, vai sair das minhas costas, eu não tenho, e eu preciso, é como se fosse aquela cartada final que eu preciso vencer, entendeu? Eu preciso vencer e eu espero vencer nessa área contabilidade, dentro da contabilidade. E esse vídeo está servindo exatamente como relato para que lá na frente, pessoal, esse é meu primeiro mês como empreendedor de fato, para que lá na frente eu possa até mesmo usar esse vídeo e mostrar da onde que eu saí, o meu pensamento e para onde que eu cheguei. Porque é sofrido, pessoal, é sofrido. E aí, às vezes eu penso, às vezes já pensei e falo, não, que eu vou, ligo para esse contato meu e falo assim, rapaz, faz a parte de transformação aí, cuida aí, toma aqui o dinheiro. Mas não é nem por questão de pagar, não é isso não, é porque é questão que eu quero me desafiar também. Então, por exemplo, essa semana é a meta. Essa semana é meta. Eu quero finalizar essa transformação essa semana, eu espero que dê tudo certo, regularizar a questão da empresa, tudo essa semana. Se eu não conseguir, semana que vem eu vou transferir, pedir para o cara fazer isso, né, para resolver esse problema, porque também o cliente não pode ficar esperando. Mas até então não tem nenhum problema com relação à transformação, né? Já fiz a viabilidade, só falta aguardar a questão ali da viabilidade, mas é porque a gente fica com medo, pessoal. E eu estou sendo bem sincero para vocês. Uma coisa é você trabalhar para um escritório, outra coisa é você assumir o escritório. Com relação ao fiscal, o rapaz vai cuidar, e eu espero que essa parceria dê certo também, para que eu consiga correr atrás de novos clientes. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo, porque você
quis entender, né, como que é a loucura de ser empresário. Esse está sendo o meu longo primeiro dia como empresário. Provavelmente o título vai ser alguma coisa, primeiro dia como empresário. Esse está sendo, tá, pessoal? É muita coisa. O sistema ainda não consegui estudar tudo. Preciso parametrizar esse sistema. Até essa semana mesmo, já vou liberar o acesso para o rapaz lá conseguir ajeitar a parte fiscal e correr atrás para não dar prejuízo. Porque se der, pessoal, a gente se aperta, a gente resolve, paga o prejuízo e faço o distrato. Faço o distrato, passo para essa empresa, libero para ela procurar uma outra contabilidade que vai atender melhor. Só que esse vídeo é para me testemunhar que isso está sendo um desafio para mim. Eu poderia ficar na zona de conforto, mas situações que aconteceram na minha vida e a oportunidade de eu empreender me fazem eu arriscar, sabe? Eu sou brasileiro e a força de vontade de arriscar está sendo maior, graças a Deus. E eu não quero desistir, pessoal. E às vezes dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, mas a gente vai vencer. E se você está começando como eu, está passando por situações, cara, que você bate numa situação ali e fala, e agora? Eu não sei. Comente aqui embaixo, vamos nos ajudar, vamos criar uma comunidade forte, contadores que estão começando, e você que talvez está vendo esse vídeo, sei lá, em 2027, 2028, sei lá. É possível, é possível. Nos demais vídeos a gente vai abordando como é que, o que eu tenho feito, quais sistemas que eu tenho contratado. Pessoal, o vídeo ficou longo, já são 17 minutos. Muito obrigado se você teve paciência de assistir até aqui. E a gente nos vê nos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Esse é meu desabafo. E anotem. Deus abençoando e dando tudo certo. Um dia, quando esta minha empresa, que eu recém abri, estiver completando 1, 2, 3, sei lá, 10 anos, eu vou usar esse vídeo aqui para mostrar de onde eu saí. Muita gente não acredita no potencial. Muitas das vezes nem eu acreditava. Cara, eu sou um bom funcionário, eu sei fazer o serviço para os outros. Mas muitas das vezes eu não me via como um líder, como um empresário propriamente dito. E as circunstâncias que me fizeram. Então, pessoal, esse vídeo aqui eu estou guardando para usar como um relato. E também para te ajudar, é claro. Então deixa o like, compartilhe, me ajude aí, vamos dar engajamento. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.